Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu estou super bem e cheia de energia para o terceiro episódio dessa temporada do ClaraCast. E, como de costume, estamos trazendo um monte de novidades para vocês. Seguindo o tema do nosso podcast, Crescendo com o Brasil, agora chegou a vez de falarmos sobre Alagoas. E como vocês sabem, eu não estarei sozinha nessa missão. Seja muito bem-vindo, Sérgio Ricardo de Andrade Oliveira, presidente da Equatorial Alagoas. Sérgio, você assumiu a presidência há cerca de 3 meses, mas a Equatorial completa 7 anos em Alagoas com indicadores impressionantes. A duração média das interrupções caiu de 64 horas ano para menos de 14, uma redução de 78%. Você pode contar pra gente como esse trabalho foi construído? Oi, Clara, tudo bem? Olha, foi um trabalho construído ao longo de 7 anos. Com isso, nós ampliamos as nossas subestações, nós construímos 8 novas subestações. Ao todo, são mais de 30% de energia disponibilizada a mais para diversas regiões do estado. Então, primeiro pilar, um diagnóstico. O segundo, recursos. Foram quase 3 bilhões de reais investidos em Alagoas somente nesses primeiros 7 anos de operação. E um terceiro pilar que eu destaco são as pessoas. Nós temos um quadro muito competente e que entendeu o propósito da gente avançar, da gente melhorar na qualidade do fornecimento de energia, para que com isso a gente cumpra o nosso papel. A companhia vem divulgando investimentos robustos na modernização de subestações no estado. Qual conjunto de obras teve maior impacto direto na melhoria dos indicadores de continuidade e como isso foi medido? A gente comentou sobre o DEC, que é a duração média da interrupção do fornecimento de energia. Então é sempre importante lembrar que quando a Equatorial iniciou a operação aqui em Alagoas, em média os consumidores ficavam 64 horas sem energia ao longo do ano. Isso lá em 2019. Fechamos 2025 com esse número próximo a 14 horas. Então são 50 horas de redução. E tem um outro ponto que é importante ressaltar, que é a frequência, que é a quantidade de vezes que os consumidores ficavam sem energia. Lá em 19, isso era próximo a 19 vezes, e fechamos 2025 com 5 interrupções em média. Também uma redução muito expressiva. E a questão da automação da nossa rede é fundamental. E não só a rede. Hoje, todas as nossas 47 subestações, elas são automatizadas, elas podem ser operadas de forma remota através do nosso centro de operações aqui em Maceió. Nos investimentos em expansão e reforço da rede elétrica, quais regiões do estado foram priorizadas e qual critério técnico orientou essa decisão? Nós atuamos em todos os 102 municípios de Alagoas. Então, claro que os nossos investimentos eles têm que abranger todas as regiões, do litoral ao sertão. Eu acho que o principal investimento foi na disponibilização de mais energia para o estado. Nós tínhamos um diagnóstico que diversas regiões de Alagoas, elas não tinham mais condição de atender, por exemplo, um grande empreendimento turístico, que é uma grande vocação do estado, por não ter energia disponível. E isso foi o que definiu a existência de novas subestações. 8 novas subestações já foram construídas no estado e 16 outras foram ampliadas. Só para se ter uma ideia, o acréscimo de potência, ou seja, o acréscimo de disponibilidade de energia foi tão substancial que daria para abastecer uma cidade como Maceió durante 70% de um ano. Então é um número muito expressivo. E isso a gente fez também olhando os novos vetores de crescimento do estado. Por exemplo, o Litoral Norte, que é um vetor de crescimento, turismo muito forte. Além de da gente ter ampliado a subestação de Maragogi, nós construímos uma nova subestação em Porto de Pedras, que é a nossa subestação Costa dos Corais, e aqui no litoral norte de Maceió, a subestação de Ipioca. Sérgio, como você já tocou no assunto, muita gente nem imagina, mas hoje parte da rede elétrica consegue ser operada à distância, com apoio de tecnologias como religadores e telecomando. Como isso ajuda a deixar o restabelecimento da energia mais rápido no dia a dia? Eu acho que se a gente contextualizar como era antes e como é agora, eu acho que isso fica muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho a necessidade de fazer o restabelecimento da energia em um determinado trecho. Antes eu precisava direcionar uma equipe até um ponto da rede para que ele fizesse uma operação em uma chave e aí você retomava o fornecimento daquele trecho que está sem energia através da interligação com a outra rede. Então isso demandava tempo de você deslocar uma equipe, e tem todo o fator do trânsito que dificultava onde a equipe precisava
precisava atuar. Hoje, com equipamentos automatizados, a gente consegue fazer essa operação de forma remota através do nosso centro de operação. Não só nas nossas redes, mas também em todas as nossas 47 subestações. Então, isso reduz o tempo para recomposição do fornecimento de energia em caso de problemas. Sérgio, apesar de todos os investimentos, tem um ponto que ainda é sensível, que é a questão do desvio de energia. Eu queria que o senhor explicasse como é esse cenário aqui em Alagoas. Quais são os resultados concretos que foram alcançados no último ciclo e como isso impacta na tarifa do consumidor? Primeiro, eu acho que é importante a gente lembrar que desvio de energia, o furto de energia, ele é um crime. Então, ele está tipificado no Código Penal e a gente, na posição de distribuidora, e as autoridades competentes têm o dever de atuar para coibir o furto de energia e prevenir acidentes. O segundo aspecto é que essa energia, Clara, que é consumida e não é faturada, não permite que se recolham impostos, né? Então, assim, perde o governo do estado através do ICMS, o governo federal, PIS e COFINS e até as prefeituras com a contribuição da iluminação pública. Então, você reduz o poder do estado de fazer investimentos, de buscar melhoria na vida das pessoas através desses recursos. Um terceiro ponto importante é a concorrência desleal. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, e utilizo da energia desviada, eu consigo produzir meu produto num preço mais acessível, porque eu não estou pagando pela energia que eu uso para essa produção. E quando eu coloco esse produto no mercado, eu vou competir com outro empresário, com outro produtor que paga suas contas regularmente. Então eu tenho esse aspecto que é muito ruim para a cadeia produtiva. E por fim, tem um impacto na tarifa. Toda vez que a distribuidora consegue reduzir a perda de energia, em ciclos de revisão tarifária, essa redução ela é capturada e ajuda a reduzir o valor, ou seja, ela reduz o impacto da perda de energia na conta. Nós atuamos muito forte ao longo desses 7 anos, Clara, e conseguimos reduzir as perdas de energia de 30% para um patamar próximo a 16% aqui no estado. Isso significa não só para o cliente especificamente, mas eu acho que para toda a sociedade. Mais segurança, melhor qualidade de fornecimento e uma conta de energia mais barata. O estado de Alagoas é muito forte no turismo, especialmente durante os períodos de alta temporada. Sérgio, queria saber um pouco mais sobre quais ações específicas foram adotadas para garantir a estabilidade e a qualidade do fornecimento de energia nesses períodos de maior demanda. Lá, quando iniciamos a operação, um dos principais diagnósticos era que a gente tinha um vetor de crescimento muito forte de atividades voltadas ao turismo e a gente não tinha oferta de energia para aquelas regiões. Então, investimos muito. Novas subestações, ampliamos a subestação existente em Maragogi, dobramos a capacidade dela, entramos com a nova subestação em Ipioca, isso é importante, e também em Porto de Pedras, né, subestação Costa dos Corais, ou seja, a gente mais do que triplicou a oferta de energia naquela região do litoral norte. Aqui no litoral sul, também entramos com a nova subestação em Cururipe, subestação Cururipe 2, e também com uma nova subestação em Barra de São Miguel. Com isso, a gente conseguiu dar mais confiabilidade e não só isso, preparar a região para um crescimento, porque hoje a gente tem oferta de energia para suportar o desenvolvimento dessas regiões do estado. Sérgio, além dos investimentos em energia, a Equatorial também vem ampliando sua atuação em projetos sociais. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente que impacto que isso tem trazido para o estado de Alagoas. Clara, nós atuamos, como eu já disse, com um foco muito forte em desenvolver o estado de Alagoas. E a gente acredita que apoiar a cultura alagoana, apoiar o esporte alagoano é desenvolver o nosso estado. Então, desde que a Equatorial passou a atuar aqui em Alagoas em 2019, nós já apoiamos mais de 65 projetos, não só através da distribuidora da Equatorial Alagoas, mas também através do nosso Instituto Equatorial. Foram mais de 6 milhões e 500 mil reais investidos. E eu destaco, assim, 2 projetos que eu acho que são extremamente relevantes. Bom, primeiro é o Energia Feminina, que é um projeto que nós lançamos em janeiro, durante a Feira dos Municípios, e que vai capacitar 112 mulheres, muitas dessas mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente vai capacitar em empreendedorismo, em economia, em como fazer uma gestão eficiente do seu negócio, e depois nós vamos apoiar
esses negócios para que eles se tornem realidade. E um outro aspecto que nos deixa muito orgulhoso é que em março nós assinamos com o governo do estado 2 termos de atuação. O primeiro de apoio à cultura, onde nós vamos investir 5 milhões no fundo de apoio à cultura. Então seremos a empresa que mais apoia a cultura no estado de Alagoas, e também através da Lei Marta Vieira vamos investir outros 5 milhões de reais em apoio a ações voltadas ao esporte. Muitas dessas ações voltadas à inclusão social. Então a gente entende que apoiar a cultura, apoiar o esporte e deixando um legado a partir disso é você trabalhar muito pelo desenvolvimento de Alagoas. Entre os investimentos anunciados recentemente, o que esperar da Equatorial em Alagoas para os próximos anos? Nós vimos, Clara, durante a nossa conversa que nós melhoramos muito a qualidade do fornecimento em Alagoas. Fizemos já quase 3 bilhões de reais de investimentos, mas a gente, com muita serenidade, a gente entende que pode e precisa ir além. Então nós aprovamos agora para 2026 e já estamos em execução o maior plano de investimento da nossa trajetória aqui no estado. São mais de 700 milhões de reais investidos. Investidos do litoral ao sertão. Então temos, por exemplo, uma nova subestação em Piranhas, que vai ser entregue ainda esse ano, por volta ali do mês de novembro desse ano. Uma nova subestação em Arapiraca, ali atuando muito forte naquela região do agreste alagoano. Temos previsão de ampliação das nossas subestações de Costa dos Corais e Maragogi. Então a gente olha também para o litoral norte, região de forte apelo turístico. Nós temos também obras estruturantes que vão dar maior confiabilidade ali na região de Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, Praia do Francês, com a segunda linha de transmissão. Então, assim, o nosso compromisso é de continuar investindo, continuar aprimorando os nossos processos, claro, ouvindo muito o nosso cliente, para que a gente possa entender e atender a necessidade do nosso mercado. O compromisso é trabalhar todo dia para o desenvolvimento de Alagoas. Se você tivesse que resumir em uma frase o compromisso da Equatorial com Alagoas, qual seria? Olha, Clara, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho mais que uma frase. E eu acho que de forma muito transparente aqui, eu quero ressaltar a nossa missão, que é a essência da nossa existência. A nossa missão é distribuir energia elétrica com qualidade, com responsabilidade social e ambiental, para que a gente assegure o desenvolvimento de Alagoas. Bom, estamos encerrando esse episódio do ClaraCast e em breve retornaremos com mais um programa super especial para vocês. E a você que nos acompanha, nosso muito obrigada e aguardem nosso próximo episódio. Um beijo, até já!